Imagine você faz aí uma sequência de testes, tá? Então, eu cheguei no cliente, peguei esse pedaço de fio, fiz testes nele, a quantidade de filamentos bateu, vamos supor que seja 21 filamentos. Opa, tá dentro, tá? Para a seção bitola que eu queria tá dentro. Eu fiz o teste de anti-chama nele, tá? Não propagou a chama. Anti-chama não é não queimar, tudo se queima, tá bom? É não propagar. Pensa num pedaço de fio de um palmo, mais ou menos, 20 centímetros. Você vai lá na boca do fogão, encosta, começa a queimar. Quando você afasta da boca do fogão, ele apaga. Você encosta, ele começa a queimar. Você afasta da boca do fogão, ele apaga, tá? Esse é o fator de ser ou não ser. Se ele vai ou não propagar chamas, tá? Para evitar de causar incêndios, igual nós temos visto aí em muitos prédios, casas, mansões. Eu tenho o hábito de falar que muitas vezes, tá? Isso eu tenho observado, isso é um fator muito crítico, eu como profissional da elétrica. A instalação elétrica é a última a fazer e quando chega no momento de fazer a instalação elétrica, o cara gastou 2 milhões na casa e quer gastar 500 reais na instalação elétrica. Muitas vezes humilhando o profissional da eletricidade e indo comprar material ruim, tá bom? Eu estou falando porque eu já passei por isso, não foi uma ou duas vezes, várias vezes. Da pessoa estar com um carrinho de mão cheio de rolo de fio comprado na internet, porque achou baratinho, chama você para fazer um orçamento. Aí um amigo de um conhecido que diz que é menos da metade do preço que você cobra, vai fazer a instalação e de repente a instalação elétrica pega fogo e o cara perde não só os 2 milhões, né? Eu tenho por hábito falar que se você perder o material depois você trabalha e conquista de novo. Mas nós temos observado que não se perde só material quando pega fogo numa instalação elétrica, se perde vidas, né? Pessoas e animais de estimação. Então eu peço aos nossos seguidores sempre comprar material de qualidade, material de origem e sempre contratar um profissional qualificado e responsável da eletricidade. Por que, Davi? Se ele é qualificado, ele não é responsável? Não, ele não é responsável. Eu conheço vários profissionais da eletricidade que chega para mim e fala que vai fazer o que tem que fazer, pegar o dinheiro e ir embora, que é problema do cliente, que a conta vai ser cara, que é problema do cliente que vai pegar fogo na casa dele, que é problema do cliente que vai morrer alguém dele. Uma vez que ele quis pagar barato, toda a responsabilidade é dele. Então eu faço esses testes, tá? Passou em tudo. Eu vou no cliente, verifico as outras coisas que vai ser usado na instalação elétrica. Que coisas? Interruptor, tomada, soquete, lâmpada, disjuntores, etc e tal. Tudo que vai à instalação elétrica, eu antes da aprovação do orçamento, eu dou uma olhada, nem que seja superficial. Passou nos testes, eu dou o orçamento. Se o cliente aprovar, eu faço. Se o cliente não aprovar, eu não faço. Isso é óbvio. De repente eu fiz esses testes e não consegui resultado positivo nessas análises, tá? Que teste? Eu coloquei para ver se era anti-chama e pegou fogo. Veio até na minha mão queimando o pedaço de fio. Eu coloquei lá na chama para torrar tudo, torrou. E eu vi que o fio que era cilíndrico ficou quadrado ou derreteu. Eu contei, não tem 21, tem 11 perninhas. Então certamente eu não vou sequer dar orçamento. Eu vou falar para a pessoa, olha, se possível você troca esse fio, porque com essa qualidade de material sua aí, certamente a sua conta vai vir muito cara e o risco de você pôr fogo na instalação é muito grande. É claro que eu deixo claro para o cliente o porquê que eu não vou fazer a instalação dele. Normalmente eu tenho recusado
quando o fio, que é as veias, né, da instalação elétrica, são fios e cabos elétricos. Quando o fio é ruim, eu nem pergunto a respeito das outras coisas. Porque vamos supor que eu tenho fio ruim e tenho o resto do material bom, não vai resolver nada. A instalação vai ficar uma porcaria. Se eu tiver o fio bom e as outras coisas ruins, também não vai resolver nada. Porém, o risco de pegar fogo nos fios é menor. Todavia, as outras coisas que são porcaria vai começar a causar aquecimento, desperdiçar energia e também pode colocar a vida de pessoas e animais de estimação em risco. Eu deixo claro que esses testes que eu faço aqui, ó, isso são testes meus, tá? Isso aqui não é um teste profissional, não é o Inmetro, não foi a Qualifil que foi lá e fez esse teste, não. Essas empresas que eu estou falando e outras, elas dão a garantia de que aqueles fabricantes top de mercado, tá? Aqueles fios que são um pouco mais caros, justamente porque para deixá-los dentro do que pede a norma, a qualidade do material, a qualidade do profissional que vai fazê-lo, a qualidade da embalagem dele, a quantidade de filamento, tá? Tudo precisa respeitar as normas, tá? Por isso que é um pouquinho, eu digo, né, que é mais caro, mas entre aspas, porque eu tenho observado gente comprando metade da quantidade de fios, de filamentos no fio, porque é mais barato. Só que depois tem uma conta de energia lá que vem todo mês mais cara, e essa conta de energia ela é vitalícia. Então vamos lá, só para nós enumerarmos aqui. Quais são os testes principais que eu faço? Eu faço mais, mas quais são os principais? Eu raspo, descobri que esse cara aqui, ó, é alumínio. Olha assim, quando eu pego na mão aqui, ó, a sensação é que eu estou pegando, como eu já peguei no passado em ninho de passarinho que foi abandonado, a sensação é que eu estou pegando em um ninho de passarinho, de tão leve que é. Esse aqui é alumínio cobreado. O que é alumínio cobreado? São filamentos de alumínio pintado, tá? Para ficar mais fácil a informação, de cobre. Esse aqui, ó, tem a mesma característica daquele, inclusive seção e bitola. Mas dá para ver aqui, ó, eu raspei, que é cobre, tá? É por isso que tem que tomar cuidado. É por isso que quando você for fazer alguma coisa, tem que chamar alguém que conhece, alguém que possa te dar garantia, pelo menos mínimo, do que você está comprando. Ó, o mesmo material, característica, ó, mas dá para ver aqui pela tonalidade, tá? E pela flexibilidade do material que ele é cobre. O alumínio ele é mais quebradiço, e se eu pegar essa trouxinha aqui, eu chamo de tuchinho às vezes, se eu pegar isso aqui e colocar no fogo assim, ó, você percebe quanto mais vai esquentando que ele vai modificando a forma, ele vai se compactando ou enrijecendo, tá? Porque o alumínio ele deforma numa temperatura diferente da que deforma o cobre. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço aos participantes, sempre que possível, visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais. Eu estou falando do Davi Silva Elétrica e CIA, Electricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel, Pica da Elétrica, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Eu peço aos participantes não fazerem esse teste ou esses testes que eu falei aqui sem o acompanhamento de um adulto, né? Se você for de menor de idade, sem o acompanhamento de um adulto ou de um profissional da eletricidade, porque esses testes aqui você pode se queimar, você pode se contaminar com a fumaça que vai se elevar dele, tá? Você pode se cortar ao raspar fio, tá? Com estilete. Você pode se contaminar com a fumaça da borracha, da capa do fio e assim sucessivamente. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.